Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando os crimes desses animais, dessa gente medíocre, patética, estão vomitando ódio aqui, cometendo crime contra mim há 10 anos e ficam o tempo todo tentando botar culpa em mim, dizer que a questão está comigo, ou então usam fakezinhos aqui para poder ficar sugerindo que eu pare de falar deles, ao mesmo tempo que continuam me atacando, me perturbando, enchendo meu saco, vomitando ódio aqui, lixo e crime, né? Quer dizer, além do baixíssimo nível dessa bosta que eu estou vivendo, é uma gente inacreditavelmente estúpida, medíocre, sabe? E para além de todo o resto aqui que eu tenho denunciado há anos aqui, que eu não consigo me livrar desses animais por nada, assim, sabe? Enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre, o tema é o seguinte, tá? É um dos lugares comuns aí que a gente mais vê no mundo atual, e obviamente que a direita brasileira reproduz isso, porque a direita brasileira é isso, né? Uma reprodutora de pensamento de baixo nível, tá? Especialmente no que diz respeito ao Estado, à economia e, enfim, né? E a política de maneira geral, tá? Então o título é esse aí, ó, por que não faz sentido dizer que o mundo é capitalista, né? A gente vê isso nos comentários aí, não só nos comentários de enfim, dos bolsominions da internet, né, que ficam ali tentando justificar ou, enfim, né, sustentando certas ideias pobres, patéticas, mal estudadas, com esse lugar comum pequeno. O mundo é capitalista, né? O mundo é isso aí, entendeu? Mas também gente, aspas, estudada, né? Ou melhor, gente lida, né? Porque estudar acaba levando você a entender mais do que isso. Vamos ver isso aqui no vídeo de hoje, tá? Antes, deixo para vocês mais uma vez a dica aqui do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, tá? Que é mais um prejuízo que eu estou tendo por culpa desses animais baixo nível aqui, que eu não consigo vender nenhum livro por culpa desses criminosos. Enfim, estão poluindo a minha vida aqui, estragando amizades minhas, destruindo tudo na minha vida, porque são o lixo que são, certo? Mas quem conseguir furar esse bloqueio nojento aqui desses bandidos e conversar comigo, a gente tenta falar aí pelo zap para poder ver, negociar o livro, tá bom? Enfim, pessoal, vamos lá. Então, por que não faz sentido dizer que o mundo é capitalista? Primeiro, vamos para a definição, tá? Uma definição simples, obviamente, porque existe um debate filosófico, enfim, né, de séculos sobre isso, e aí, para poder falar sobre isso de maneira conceitual, de maneira histórica e tudo mais, enfim, isso aí demanda um curso de 4 anos, 5 anos, às vezes até mais, e aí você não esgota mesmo assim. Mas, enfim, para resumir, a gente pode pegar o dicionário, por exemplo, para poder ver as ideias mais comuns, né? E essas ideias do dicionário, quando a gente escuta, né, essa galera que defende o capitalismo, defendê-lo, ou defender a tese de que o mundo é capitalista, a gente escuta mais ou menos essas 3 ideias que estão aqui, tá? Que eu vou descrever para vocês, certo? Então vamos lá. A definição do dicionário diz o seguinte: capitalismo seria um sistema econômico e social baseado na propriedade privada, primeiro, na livre concorrência, segundo, e na produção voltada para o lucro, terceiro, tá? E aí, quando a gente vai na palavra lucro, que é importante também entender o que significa a palavra lucro, nesse contexto aqui, a gente tem 2 definições, tá? Que na verdade são 3, né? Porque tem uma aqui que é dividida. Vamos lá. O lucro significa, primeira definição, benefício material ou de outra natureza, que é uma definição que é mais generalista, ou seja, a palavra lucro é conectada com a ideia de ganho, e aí serve para qualquer coisa, né? Você tem um lucro quando você está com sede e bebe água, né? Beleza, você está no lucro, né? Mas essa palavra conectada com o capitalismo, com o sentido do que é o capitalismo, ela tem um sentido mais estrito, que significa basicamente o seguinte: ganho líquido depois de descontadas as despesas. Esse é o sentido do lucro no capitalismo, certo? Então, no capitalismo existe o lucro, tá? E aí existem as despesas e, eventualmente, se as despesas estiverem mais altas do que o lucro, você tem prejuízo, certo? Então, se você pega a definição aqui vamos voltar à definição do que é capitalismo, para a gente poder reler isso aqui a partir já desse sentido do que é o lucro, que é um primeiro ponto aqui da reflexão. Vamos lá. Sistema econômico e social baseado na propriedade privada, na livre concorrência e na produção voltada para o lucro.
já começamos aqui por esse último. Se a produção voltada para o lucro é que é o capitalismo, parece que se tem prejuízo não tem capitalismo, né? O que é uma leitura, quer dizer, uma conclusão aqui da definição que é pobre, porque apaga um caráter que é sistemático também nessa parte capitalista do mundo, que é a produção de prejuízos. O capitalismo não gera só prejuízo, gera lucro, aliás, não gera só lucro, gera prejuízos gigantescos, não só esses mais evidentes, né, que são os prejuízos gerados pela poluição do meio ambiente, pelos crimes, enfim, né, de toda a ordem, como a Vale fez lá com as cidades em Minas Gerais, etc., mas diversos outros problemas ligados à saúde das pessoas, ligados à parte cognitiva, ligados a, enfim, à política, entendeu? Então, assim, isso aí que se chama de capitalismo, que é definido como uma produção voltada para o lucro, gera muito prejuízo, mas muito, não é pouco não. Então isso já problematiza essa visão do capitalismo como algo que né, o mundo é capitalista, né? E aí a gente vai ver a definição, fica faltando muita coisa, tá? Vamos lá. Agora vamos para a parte mais importante aqui, tá? Porque essa questão do lucro é um detalhe, né? Mas existe uma parte mais importante para poder mostrar que, na verdade, o mundo não é capitalista. Tá? Isso é uma ingenuidade, é uma visão simplista, reducionista, imediatista e ao mesmo tempo, recheada de uma alienação de uma série gigantesca de situações e de contextos e de produções humanas que estão muito para além do que é o capitalismo e são influenciadas por ele de maneira indireta, eventualmente, porque estamos numa época em que o capitalismo é parte do contexto, mas, né, isso de forma nenhuma resume o mundo ao que é o capitalismo. Por quê? Vamos lá. Primeiro, dizer que o capitalismo é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada é também um equívoco. Por quê? Já discutimos aqui, né, o Edgar Morin, está aqui a introdução ao pensamento complexo. Certo? A ideia de sistema atrapalha a pensar, porque o que a gente vive, na verdade, é uma complexidade e não um sistema. Certo? Uma complexidade de diversos fatores, tá? Dos quais o capitalismo é apenas uma parte do jogo. Mas tem vários outros, a gente vai falar um pouco aqui sobre isso. Que mais? E aí diz que é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada e na livre concorrência e na produção voltada para o lucro. Uma outra questão importante para deixar de registro é o seguinte: quando a gente entende filosofia, a vera, não fica brincando de fofoquinha, quando a gente entende a vera, o que é filosofia, a gente começa a perceber que muitas vezes até mesmo um campo de conhecimento muitas vezes é criado para sustentar um projeto uma tentativa de sistematizar uma única visão de mundo. E com a economia se dá dessa maneira. O livro que me ensinou isso foi As Palavras e as Coisas do Foucault, está aqui. Por quê? Porque o Foucault ele aponta aqui que um tipo de conexão filosófica com a realidade que se chamava análise das riquezas se transformou nisso que hoje a gente entende como economia. E essa transformação foi se dando ao mesmo tempo, junto ali do desenvolvimento disso que se chama de capitalismo, como revolução industrial, propriedade privada, livre concorrência e etc. e tal. Então, isso que a gente chama de economia é um olhar sobre o mundo que explica uma parte da história, mas ao mesmo tempo ele tem um viés histórico muito sutil, mais perceptível. Basta ler o livro do Foucault, que é um trabalho aqui sensacional, para poder entender que isso que se chama de economia é uma espécie de sustentáculo ideológico disso que se chama de capitalismo e que se busca manter de forma incessante no discurso, na linguagem, etc. e tal. Tá? Então são dois pontos aí. Então esse papo de que é um sistema econômico, há que se ponderar e há que se relativizar a ideia de sistema e também a ideia de economia, certo? Porque o capitalismo é economia também, mas ele é um monte de outras coisas que muitas vezes fica escamoteado por essa hegemonia meio autoritária, né, do conceito de economia e do campo de conhecimento economia, tá? E que faz muitas vezes a gente ignorar todo o restante aqui, que é uma das questões, tá, desse vídeo de hoje. Tá?
que mais? Para finalizar aqui a definição, a gente partir para os outros casos aqui, tá? Questão de propriedade privada. Isso é bacana, existe, obviamente, a propriedade privada. Agora, quando a gente começa a entender de fato o que é o mundo, para além dessas visõezinhas imediatistas, pequenas, medíocres, a gente começa a ponderar esses conceitos. Porque, por exemplo, tem um monte de gente aí comprando casa própria, no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, do Lula. Então, vou dar um exemplo do Brasil, mas tem no resto do mundo tem exemplos ainda mais interessantes que esse, tá? Mas enfim, a pessoa pega ali um empréstimo do Estado, né, um dinheiro que é estatal, que é público, e utiliza a sua grana do salário para poder comprar aquilo. O salário está embutido nessa definição de capitalismo? Não. Por quê? Porque o salário não é o ganho líquido depois descontadas as despesas. O salário é o ganho bruto da pessoa. E em 90% dos casos não existe nem ganho líquido ali, né? Porque vai tudo para pagar o básico, para pagar as despesas, né? Então, cadê o lucro? A maioria esmagadora das pessoas não tem lucro nesse tal sistema capitalista, né? Vivem de ganhar e despesa, né? Ganham dinheiro bruto e gasta tudo com as despesas, ainda assim de vida. Tivemos aí agora o desenrola, né, do governo Lula, que tirou aí, milhões de pessoas estavam endividadas. Por quê? Porque as pessoas não ganham líquido, não tem líquido, né? As pessoas estão sempre com despesa, com mais despesa do que ganho, e isso do que lucro, né? do que o dinheiro que você recebe, do que o lucro não, do que o salário, né? E para além disso, isso tem... Agora, quando a gente começa a refletir, começa a ponderar diferenças para outros países, já fiz aqui vídeo falando, né, que na Dinamarca um lixeiro ganha 10 mil reais por mês e trabalha 4 dias por semana. Com certeza sobra um líquido ali para ele poder curtir, para ele poder... Né? Por quê? Por que será? Porque existem outras instâncias que vão funcionando para poder minimizar os prejuízos gigantescos causados por esse tal capitalismo, certo? Por quê? Porque aí tem um outro detalhe, antes da gente passar aqui para o restante da reflexão. Essa definição está incompleta, obviamente, né? Porque diz aqui, sistema econômico e social baseado na propriedade privada, na livre concorrência e na produção voltada para o lucro. Vamos finalizar ponderando aqui o segundo detalhe. Existe livre concorrência? Não existe livre concorrência. Está aqui, tem um livro do... Eu não sei se eu separei aqui. Está aqui, o livro do Ha Jong-chan. Está aqui, 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo. E um dos capítulos desse livro é exatamente o primeiro, na verdade. Não existe algo como um livre mercado. E eu nem li o capítulo inteiro, mas o fato concreto é esse, que está aqui de novo, tá, o livro dele. Por que essa ideia de livre concorrência é uma falácia? Porque as empresas... existem várias e várias movimentações que mostram que não existe livre concorrência, tá? Mas duas delas, principalmente, tá? A primeira delas, existe uma tendência que a gente percebe nitidamente, historicamente e usualmente no tal mercado, que é a das empresas mais ricas se apropriando das empresas menores. E aí a tendência em quase todos os segmentos do capitalismo é que isso acabe numa oligarquia, num monopólio, né, num oligopólio, melhor dizendo, num oligopólio, num monopólio, e a tal livre concorrência quase nunca funciona, né? Quando a gente olha para o mundo mesmo de maneira mais ampla. Acabou de ter aí, né, o Facebook acabou de responder processo nos Estados Unidos por isso, porque estava ali fazendo holding, trusting, quer dizer, essa coisa de tentar eliminar, o cara comprou o WhatsApp, comprou, o Instagram e está acabando com a concorrência, né? Por quê? Porque a ideia de livre iniciativa, ela tem um problema de base, né? Se você libera geral, os mais fortes engolem os mais fracos e acaba a concorrência, né? Então é um processo que tem que haver outras mediações para que isso funcione de maneira razoável e que minimize esses problemas, tá? E aí então, pessoal, voltando, né? Sistema econômico, assim, um último detalhe ainda, tá? Para a gente poder depois passar para os outros componentes aqui. Um último detalhe, a ideia de sistema econômico e social baseado na propriedade privada, na livre concorrência e na produção voltada para o lucro está gerando no mundo, nas últimas décadas, concentração violenta de renda. Portanto, diminuição da livre concorrência, diminuição até mesmo da propriedade privada, porque quanto mais gente ganhando menos,
menos as pessoas podem comprar, né, enfim, os seus imóveis, etc. e tal, tá? E menos produção voltada para o lucro, inclusive na vida pessoal dos outros, né? Da maioria das pessoas. O mundo está aí mais desigual hoje em dia, está muito concentrado o dinheiro e menos gente está tendo lucro, né? Com o tal, aspas, capitalismo. Beleza? Então isso aqui são os pontos aqui do conceito. Agora vamos partir então para o seguinte, vamos lá. Outros motivos que mostram por que acreditar na ideia de que o mundo é capitalista é uma perspectiva ingênua, para dizer o mínimo, tá? Vamos lá. Isso ignora que não existe apenas busca por lucro e produção de riquezas no mundo, certo? Esse lucro econômico, evidentemente, do dinheiro e etc e tal. Tá aqui, ó, né? Já mostro para vocês aqui o Manuel de Barros, tá aqui, matéria de poesia, tá? Esse livraço aqui do Manuel de Barros. Tem um dos versos aqui que é muito legal, que ele diz o seguinte aqui na página 18. Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que você não pode vender no mercado, como por exemplo, o coração verde dos pássaros, serve para a poesia. E a gente pode usar esse verso do Manuel de Barros para poder refletir sobre milhões de coisas que acontecem na nossa vida e que não estão mediadas pelo lucro, pelo dinheiro, pela relação de mercado, pelo capitalismo, blá 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 blá. Então, tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e, portanto, a muita coisa, e que você não pode vender no mercado, como, por exemplo, a ideia que você tem de um filme, a ideia que você tem de uma pessoa, uma conversa, uma música, né, enfim, uma infinidade de exemplos, serve para a poesia e serve para a nossa vida de maneira geral, tá? Isso é um ponto aí. A amizade, por exemplo, é que muita gente gosta de destruir, mas que não tem preço, isso aí não tem preço, tá? Quem compra amigo não tem amigo, certo? Enfim, e aí tem alguns livros aqui que falam sobre isso, tá? Esses dois aqui que eu vou mostrar eu não li ainda. A Utilidade do Inútil, do Nútil Cordone, tá? Então tem vários capítulos interessantes aqui dele, por exemplo, né? Os saberes que não trazem lucro são inúteis e tudo mais. O que mais aqui? A literatura da utopia, enfim, né? Ele fala de um monte de coisa aqui que o gosto do belo é desinteressado, e isso cabe assim, né, uma infinidade de situações da nossa vida nas quais o dinheiro não está presente, não está ali, né, senão diretamente, indiretamente não está presente em nenhum momento ali, né? Quando você faz uma reflexão, você paga a entrada para ver o filme, só que uma quantidade gigantesca de coisas que acontecem ali não estão mediadas por esse dinheiro, né? Um ensinamento, enfim, uma lembrança que você teve, um papo que você vai ter depois, e, né, poderia ficar aqui a noite toda citando exemplos de um filme que você assiste, certo? E que às vezes marca a sua vida para sempre, assim, né? E esse livro aqui do Michael Sandel, tá? Que é o que o dinheiro não compra, que também certamente tem muita coisa bacana aqui nesse sentido, tá? São dois livros que estão na lista aqui, quando eu conseguir me livrar do lixo desses animais, eu vou ler isso aí com certeza. Bom, pessoal, o que mais? Tá? Então, por que não faz sentido dizer que o mundo é capitalista? Esse aqui já é também um primeiro ponto. Existem outras coisas além do dinheiro, do lucro, da propriedade privada e, enfim, o que mais aqui, né? Da livre concorrência, blá blá blá. Tá? E acreditar que o mundo é capitalista ignora que riqueza também não significa grana, né? A palavra riqueza significa o que você quiser ali, né? Significa um encontro com alguém, uma conversa, um bate-papo, uma ideia, enfim, né? E uma infinidade de coisas que não cabem no dinheiro. O dinheiro né? tem uma quantidade gigantesca de coisas que o dinheiro não compra, que o dinheiro não media, que ele não valora. Essa é a questão, tá? E que essa ideia de que o mundo é capitalista acaba ignorando de maneira ingênua ou muitas vezes estúpida, né? Bom, agora vamos lá então para o restante. Ignora que existem várias outras instâncias sociais que não nasceram direta nem indiretamente das movimentações do, aspas, capitalismo, tá? E dos mercados, né? Como, por exemplo, vamos lá, a linguagem humana, tá aqui, ó, esse livro do Morten Christensen e Nick Shatter, O Jogo da Linguagem, a Improvisação que Mudou o Mundo. Esse eu não li ainda, mas enfim, poderia mostrar outros livros aqui, do Saussure, do Barthes, mas enfim, escolhi esse aqui. A linguagem é uma coisa que o dinheiro não foi do capitalismo que criou, e o mundo é feito, assim, né, incomensuravelmente de linguagem, certo? E a linguagem gera lucro em algumas situações e gera outras coisas em outras situações, certo? O mundo é muito mais do que isso.
A literatura também não, a literatura nasceu muito antes do capitalismo, porque, repito aqui, né, o que eu já falei no início, capitalismo é um nome que se dá a uma parte ali do mundo que estava funcionando, começando a funcionar de maneira diferente naquilo que se chamou de Revolução Industrial. A literatura existe milhares de anos antes disso, né? Tá aqui as Metamorfoses do Ovídio, que é um exemplo, né, da literatura lá, enfim, de Roma, da Antiguidade, mas eu poderia dar outros exemplos aqui, enfim, né, Homero, poderia falar de centenas de livros aqui da Antiguidade, da Idade Média e tudo mais, e do próprio Renascimento ali, que aconteceram antes do capitalismo, tá? E a literatura continua até hoje, né? E não depende do capitalismo para funcionar, para poder, enfim, existir, né? Muito pelo contrário. A filosofia nasceu milhares de anos antes do capitalismo. Existe até hoje, vai continuar existindo, independente do capitalismo, e muitas vezes para além das ingenuidades do capitalismo. As origens do pensamento grego, Jean-Pierre Vernant, certo? A filosofia também é algo que nasceu muito antes do capitalismo, que continua existindo independente do capitalismo. E outra, a filosofia, assim como a literatura, a arte, tal, tudo mais, enquanto partes diferentes dessa lógica social, foram contribuindo para poder ir consertando aos pouquinhos, reparando, mediando, substituindo elementos ruins por elementos melhores, nisso que se chama de capitalismo, né? Então sempre cito aqui o caso do Marx, né, que ele fala lá dos direitos trabalhistas da época do início do século XIX, e a filosofia foi resolvendo isso a partir da produção de reflexão, crítica, né, e revoltas e etc e tal, que é uma característica da filosofia. Para além disso, a filosofia, já falei isso aqui em outros vídeos, criou também algumas instâncias que funcionam na sociedade para além do lucro, para além, obviamente que influenciadas, muitas vezes poluídas, mas que funcionam muitas vezes para além da mera busca pelo lucro. O direito, por exemplo, né, que nasce ali com a filosofia, e a política também, que nasce e que existe para além também do lucro e da busca desenfreada por, enfim, né, por lucro e livre concorrência e etc e tal, tá? Outra coisa que nasceu muito antes do capitalismo, continua existindo e de maneira muito mais ampla, e tudo isso que eu estou falando aqui serve para tudo isso aqui, né? Com entrecruzamentos, poluições, problemas, riquezas e etc e tal, nesses entrecruzamentos com o capitalismo. A ciência, por exemplo, é outro exemplo. Está aqui, ó. A formação do espírito científico, Bachelard, está aqui, tá? Quando você pega, por exemplo, né, tá aqui o livro dos filósofos pré-socráticos, né, tá aqui, você vai ver trabalhos do Pitágoras, trabalhos enfim, né, de vários autores aqui que também que estavam ali, ó, fazendo nascer o que a gente chama hoje de ciência, certo? E a ciência foi se desenvolvendo, foi sofrendo, né, com os autoritários de plantão, com os mercadores de plantão e etc e tal, mas foi se desenvolvendo e continua até hoje, muitas e muitas vezes para além do lucro, certo? Para além da livre concorrência e para além da propriedade privada, tá? Então, falei recentemente aqui, os Estados Unidos gastam de dinheiro público, se não me engano, 3,9 bilhões de dólares, que é o equivalente ao orçamento inteiro do Estado brasileiro para ciência e tecnologia, só com a busca da cura do mal de Parkinson ou do Alzheimer, agora um dos dois, tá? Enfim, isso não é lucro, isso é dinheiro ali que está sendo gasto, dinheiro público, certo? Que está sendo gasto para pesquisa, sem previsão de ganho, tá? Então isso é muito além do que o capitalismo pode dar conta, e a ideia de que o mundo é capitalista pode dar conta também, tá? Vamos lá, pessoal, o que mais? A arte, né? Já fiz vários vídeos aqui falando da arte. A arte, está aqui o livro do Benedito Nunes, Introdução à Filosofia da Arte. A arte nasceu milhares e milhares de anos antes do capitalismo e continua existindo até hoje, com os seus entrecruzamentos, poluições, riqueza, etc e tal, mas muitas vezes muito além do que o capitalismo pode dar conta e pode simplificar, certo? Outra instância aqui, que já é mais ambivalente, né? A religião, tá aqui. A religião também nasceu há muitos milhares de anos antes do capitalismo. Continua existindo até hoje. Entrecruzamentos, poluições, riquezas. Está aqui o livro do Justin Gardner, o livro das religiões, tá? Com as suas riquezas e com os seus problemas. Está aqui, tá? O Perseguições Religiosas, os crimes religiosos, certo?
As guerras, tá aqui as guerras, esse livro aqui do Paul Virilio, Velocidade Política. As guerras existem e formaram o que é o mundo e continuam formando até hoje, muito além do que o capitalismo pode dar conta, porque envolvem gasto, envolvem grana, mas envolvem também símbolos, envolvem também uma violência que está muito além ali do sentido do dinheiro, ou do que o dinheiro pode dar conta ou simplificar, certo? Isso também faz parte do que é o mundo. O mundo não é capitalista, o mundo é um monte de coisa, beleza? E a política, tá aqui, né, o contrato social do Jean-Jacques Rousseau, certo? Que é uma contribuição da filosofia e da política para o mundo, que é para além do que é o capitalismo, certo? Aqui a Pascale Casanova fala também, e aqui a gente pode falar de política, literatura, tudo misturado como algo que forma, inclusive, os estados, né, muito antes do que era o capitalismo, do surgimento da Revolução Industrial, tá? Então, né, os estados são a sua língua, são, né, o sentido que essa língua tem, o valor que tem de coesão interna, o valor que tem de questionamento das línguas externas, e tudo isso é muito maior do que o capitalismo, que essa ideia do capitalismo pode dar conta, e não cabe nessa palavrinha, que é uma parte importante do mundo, mas o mundo é muito mais que isso, tá? E ainda nessa questão aqui, cito mais 2 livros aqui para vocês, que é uma breve história da igualdade do Thomas Piketty, que eu também não li ainda, mas a busca pela igualdade não cabe na busca do lucro, propriedade privada e livre concorrência. Ela é muito maior do que isso aí, ela está muito para além desse modo de funcionamento capitalista, tá? E é parte fundamental do mundo que a gente vive. E está aqui o Manifesto Comunista do Karl Marx, que é também uma dica disso aí, tá? E aí, pessoal, eu falei das guerras aqui, esqueci de citar esse livro, né, que é o Sociedade Dividida do Rafael Lima, tá, que fala sobre a guerra da Iugoslávia. Quer dizer, as guerras vão formando o mundo também, são influenciadas e muitas vezes são geradas pelo capitalismo, mas o mundo tem guerra muito antes de existir capitalismo, né? E isso é, enfim, parte da formação do que a gente tem, para além também dos mecanismos de diálogo internacionais, tentativas de mediação de conflito, que são também, aliás, muitas vezes para combater o capitalismo na sua sanha de guerra, como é o caso do que está acontecendo lá na Palestina, causado por Israel e os Estados Unidos, tá? E aí, para finalizar, pessoal, tem esse livro aqui também, tá, do Michael Hort, As 100 Maiores Personalidades da História. Isso aqui também é um bom, digamos assim, medidor, né, dessa discussão, porque ele traz aqui 100 personalidades, e dessas 100, 45 são anteriores ao capitalismo, e as outras, a maioria são cientistas, filósofos, líderes religiosos, personagens da literatura e etc e tal, tá? Políticos. O capitalismo, ele é uma parcela do mundo, tá? Uma parcela que tem a sua importância, mas não é nem de longe o que o mundo é. Essa frasezinha, o mundo é capitalista, é típica de quem quer ficar provando as suas próprias ideias, mesmo quando pega um outro tipo de campo de pensamento para poder ficar, enfim, sustentando isso, que eu já li algumas coisas bem bizarras aqui, de gente querendo sustentar essa ideia de maneira patética, tá? E ao mesmo tempo tem gente que cai nessa porque é um discurso vigente, é o lugar comum, é o que muita gente repete nos meios de comunicação, na internet e na vida cotidiana de maneira geral, né? E a gente não para pensar e para refletir que tem uma série gigantesca de outras manifestações culturais, de modos de funcionamento do ser humano, comportamentos, linguagem, que estão muito além desse reducionismozinho aqui de busca por lucro, propriedade privada, livre concorrência e despesa, prejuízo. A vida é muito mais do que isso. E não cabe nessas definições de gente que, enfim, é reducionista ou, quando não, é burra ou interesseira mesmo. Beleza, pessoal? Então é isso. O mundo, né, para responder, né, a pergunta aqui da questão, por que não faz sentido dizer que o mundo é capitalista? Porque o mundo é muito mais do que isso, é muito mais do que aquela gente que são, na verdade, os fanáticos do capitalismo, podem dar conta, podem explicar, podem enxergar. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal aí. Grande abraço, tamo junto, fui.